eu acho que é muito interessante ver quando se implantam censuras, não é? E isso é muito evidente no caso da Europa, nos anos 30. Uma censura, não tenho a experiência de ter estudado regimes absolutamente totalitários, mas nas ditaduras, que é aquilo que, por exemplo, nós vivemos, em Portugal, que também se viveu em Espanha, ou regimes mais musculados, nunca ninguém impõe uma ditadura, uma censura a dizer eu não quero que digam mal de A, B ou C, ou mal de quem está no governo. Não, há sempre uma razão legítima para a ditadura. É uma proteção. É uma proteção. Para a ditadura, para a censura. É uma proteção contra aquilo que as sociedades veem como um mal. Não é? E eu penso que hoje, nem sempre assim foi, mas hoje nós vemos a pedofilia, o abuso sexual de menores, como um dos crimes mais hediondos que pode ser praticado. Não é apenas a questão criminal, é também a questão moral. E isto é muito importante. A questão moral, depois, porque que também aqui vem a questão da mácula, quase de alguma coisa que mesmo que o tribunal ilibe as pessoas, fica sempre ali aquela espécie de mácula a pairar sobre elas. Portanto, é preocupante porque é muito difícil alguém questionar o que é que seja, quer dizer, porque parece que está a achar que se pode promover todo aquele material abjecto da pornografia com crianças. Portanto, há aqui esta questão de princípio. Depois, é curioso que nós tivemos no Parlamento Europeu a votar do mesmo modo João Oliveira, da CDU, Tiago Moreira de Sá e António Tanger Correia do Chega, Catarina Martins, do Bloco de Esquerda, Bruno Gonçalves, do Partido Socialista e Ana Vasconcelos e João Coutinho de Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Eles votaram do mesmo modo e o que é que os levou a votar do mesmo modo? Foi, efetivamente, a questão do excesso de controle. E aí chegamos a se é ou não a possibilidade das grandes tecnológicas fazerem, estou a definir isto de uma forma muito grosseira, varrimentos às nossas comunicações para detectar nessas comunicações material que possa ser apresentado ou que levante suspeitas de ter a ver com as questões relacionadas com pornografia infantil, abuso sexual de menores. Esta é uma das questões. Agora, igualmente sendo esta questão, porque é que nós estamos a partir do princípio que em vez das autoridades fazerem intervenções junto dos suspeitos ou direcionadas, não é? Porque é que estamos a tratar todos como suspeitos? Esta é uma das perguntas, não é? E porque isso não se admite noutro tipo de suspeitas, não é? Ou de crimes, não é? Ou mesmo de crimes, sim, muitas vezes, não é? Portanto, essa é uma das questões. Depois tivemos também aqui uma outra coisa que é, e os nossos convidados, que são vários, poderão explicar até melhor ao longo do programa, que é também muito preocupante. Para já desta questão de princípio, não é? Vamos ser todos suspeitos, todos nós hoje usamos o mail, porque agora de fora está ainda o WhatsApp, por exemplo, mas o mail não está, não é? E outras formas de comunicação. Há aqui uma outra questão que é a forma como o Parlamento Europeu funcionou. Nós estamos habituados a achar que as instituições europeias, pois, enfim, não é? Os seus procedimentos serão corretos, adequados, e temos até um pouco aquela ideia que serão mais corretos e mais adequados muitas vezes que os dos nossos parlamentos nacionais. E nós assistimos aqui a algo muito perturbante, ou pelo menos para mim foi perturbante, e que é o seguinte: em março deste ano, o Parlamento Europeu chumbou a extensão do funcionamento do excesso de controle, porque ele está a funcionar, não é? E chumbou por 311 votos contra, 228 a favor e 92 abstenções. Portanto, como em qualquer parlamento, houve uma maioria e a maioria decidiu. Pronto. E também não foi sequer assim uma maioria tão pouco expressiva, 311. E depois tivemos 228 a favor, portanto ainda é uma diferença significativa com 92 abstenções. O que levou que a 3 de abril, ou em abril, o chefe de controle
deixa de funcionar, não é? Portanto, o tal varrimento, depois os nossos convidados explicarão melhor como é que isso se faz, o que é. Nós agora temos ouvido falar tanto de varrimentos a propósito dos exames, não é? Que está a fazer o varrimento para ver se há algum que não tenha, que não coincidam lá as páginas de resposta, portanto, mas nós percebemos do que é que estamos a falar. Só que em junho, já no final de junho, Roberta Metsola vem, que é presidente do Parlamento Europeu, reabre o dossiê. E ela reabre o dossiê alegando que a ausência de regras deixava uma perigosa lacuna na proteção de crianças online. Quer dizer, existem formas de fazer essa proteção, quer dizer, portanto, mas Roberta Metsola reabre o dossiê e a altura em que isto acontece não é irrelevante, porque é em finais de junho. Ora, o Parlamento Europeu tem, até tendo em conta a diversa origem, as diversas nacionalidades dos seus parlamentares, a questão do calendário de férias não é de modo algum irrelevante. E, portanto, há ali que ajustar muita coisa. Ela reabre este processo no final de junho e, portanto, o processo volta ao Parlamento Europeu para votação com um procedimento de urgência. Aliás, o recurso ao procedimento de urgência também teve de ser votado e no recurso não é a mesma coisa fazer esta votação como ela foi feita em março do que depois fazê-la no final de junho, e não tem nada a ver com o calor. Tem a ver que o facto de ser através de um procedimento de urgência, a votação já decorre de forma diferente. E, portanto, aquilo que agora era exigido era uma maioria absoluta. E o que é que acontece? A própria aprovação do recurso ao procedimento de urgência já é feita numa altura com muitos deputados de férias, deputados que já não estão. E, portanto, ela foi aprovada, se não estou em erro, por 27... A diferença entre quem votou a favor do procedimento de urgência e quem foi contra o procedimento de urgência foram 27 votos, o que é realmente muito pouco. Mas pronto, avançou-se para o procedimento de urgência de votação ou não da derrogação do chat control 1.0, até porque já está em discussão 2.0. E, portanto, o que é que acontece? Quando se vai, ela é aprovada, a votação em procedimento de urgência, quando se vai para a votação em procedimento de urgência a favor ou não da continuação desta forma de controlo das mensagens, não é de controlo, é de vigilância das mensagens, monitorização. O que é que acontece? Estavam 607 deputados presentes, 314 votaram contra a extensão do funcionamento do chat control e 276 a favor. Ou seja, a maioria dos votos foi contra, mas já não deu. Porque como estávamos numa segunda votação, em procedimento de urgência, uma segunda leitura, seria necessário uma votação por maioria absoluta, que não aconteceu. E, portanto, nós agora temos aqui para alterar a disposição do Conselho Europeu, seriam necessários, se não estou em erro, 360 votos. Portanto, nós temos aqui uma situação em que estamos com um sistema de varrimento das mensagens, até agora das não encriptadas, que olha para qualquer um de nós como um suspeito. O que a mim me coloca, e nós temos em estúdio quem poderá falar muito sobre isto e muito melhor, a mim coloca-me duas questões à partida. Uma que é a eficácia. Quem tudo vigia dispersa-se e muitas vezes não se foca no que é essencial. Aliás, há exemplos, muitas vezes, até de alguns países, estou a pensar o caso, por exemplo, da Alemanha, onde material detectado acabou por ficar imenso tempo online, quando estava detectado, identificado, ou seja, é o varrimento geral e depois a inércia particular. Portanto, isto é uma das coisas. Em que medida é que este varrimento geral não acaba por criar a ilusão de que se está a ver tudo, e depois há uma dispersão aliás, e mais a mais, num assunto em que, como se calcula,
estamos a falar da pedofilia, da pornografia infantil, as pessoas têm know-how no encobrimento, não é? Portanto, esta é uma das questões, não é? Portanto, nós podemos acabar, isto é uma imagem minha só, mas nós podemos acabar a interrogar alguém que está a partilhar e a tratar como suspeito alguém que está hoje em dia já ninguém faz isso, mas a partilhar as imagens do primeiro banho do bebê, não é? Pronto. E depois... Mas isso já aconteceu nos Estados Unidos. Pois, eu não estou a falar assim nada muito exótico, não é? E depois aquelas outras muito tenebrosas matérias ficarem lá no seu lado negro aqui das redes, não é? Pronto, essa é uma das questões. A outra questão prende-se com esta e que é a questão dos falsos positivos, ou seja, dos varrimentos que acabam a dar falsos positivos. Eu tenho aqui um número que, aliás, ouvi repetir, não faço a menor ideia se é fundamentado ou não. Estamos a falar de 10%. Eu não faço ideia. Os falsos positivos são as tais fotos do primeiro banho do bebê. Ou de qualquer outra desse coisa. género. Ou coisa do género. assim, O mais famoso é um caso nos Estados Unidos. Para qualquer cidadão, isto é um calvário que não se deseja Exatamente. a ninguém. É um calvário no sentido cristão do termo, não é? Na medida, até, porque é uma suspeita da qual é muito difícil alguém desembaraçar-se. Desembaraçar-se não, libertar-se. Se eu tiver um problema com as finanças, se eu for acusada de furtar-se, não sei o quê, a pessoa prova ou não prova e diz aqui isso não funciona. A pessoa pode não ter mais esse calvário judicial, mas fica sempre aquela questão. É uma pessoa que não gostamos de ver à nossa mesa, que não convidamos para jantar. Se possível, eu não estou a falar de nada que nunca me tenha acontecido em relação a figuras públicas da vida portuguesa, que a pessoa faz um esforço para não ficar ao lado deles numa fotografia. Estamos a falar de pessoas acusadas em tribunal, não é? Pois, como sempre em Portugal, as coisas ganham-se na secretaria, mas resolvem-se na secretaria, mas a pessoa fica sempre, quer dizer, se calhar estamos assim muito injustos. No meu caso, não estou a dizer que isto seja um comportamento partilhado pelas outras pessoas que estão nesta mesa, mas fica sempre esta questão. Portanto, esta questão dos falsos positivos é também uma das matérias que eu acho que seria importante nós vermos em que medida é que isto é verdade ou não e depois tentarmos perceber. Nós estamos a falar, o chat control não foi inventado agora, ele está em funcionamento desde 2021 e, portanto, ver o que é que eu acho que também será importante percebermos ao longo destes anos do seu funcionamento, quais é que foram os resultados, não é? Do que é que estamos a falar neste momento. Portanto, eu acho que é fundamental falar, porque é daqueles assuntos em que temos aquela sensação, daqui por uns anos vamos falar disto e interrogar-nos como é que não demos por isso. Que é sempre aquela sensação que permanece em relação a alguns assuntos em que nos surpreende a desatenção que tivemos quando tudo aquilo começou. Portanto, agora eu acho que, eu confesso que independentemente até destas questões do chat de controle, não fiquei nada tranquila a ver o Parlamento Europeu a funcionar.